Olá, meu nome é Sabrina Ferretti. Sou especialista em segurança de alimentos na CFS. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês os princípios de design higiênico para a infraestrutura das suas instalações. Esta sessão vai falar de três aspectos principais: os princípios de design higiênico para a infraestrutura das plantas alimentícias, a aplicação dos princípios de design higiênico em processos de tomada de decisão e como manter as boas condições da sua infraestrutura. Primeiramente, a razão para darmos ênfase no design higiênico da infraestrutura é que esse design pode criar um ambiente controlável e uma defesa efetiva para seus produtos. Isso inclui três linhas de defesa. A primeira linha serve para controlar a passagem de perigos de fora da planta para dentro da planta. A segunda linha é para controlar a passagem de perigos de uma área para outra dentro da planta, como, por exemplo, a contaminação cruzada entre a área de alimentos crus e a área de invase ou empacotamento. A terceira linha serve para controlar os perigos dentro de uma mesma área de produção, como, por exemplo, uma superfície sem contato direto com o produto e uma superfície com contato direto com o produto. Portanto, para manter a integridade de toda a planta, é necessário estabelecer as zonas higiênicas e controlá-las. Como fazer a abordagem correta para um projeto higiênico? Primeiramente, deve-se buscar o local de excelência, levando em consideração a segurança de alimentos e a eficiência da operação. Então, definimos um time multidisciplinar e selecionamos especialistas para todos os aspectos envolvidos. O time pode utilizar seu estudo APPCC para considerar todos os perigos e relacionar os princípios de design higiênico da infraestrutura como medidas preventivas para tais perigos. Agora, vamos usar os princípios de design higiênico para a infraestrutura do guia GMA como um exemplo para mostrar como utilizá-lo. Os conceitos de design higiênico do GMA incluem 10 itens principais: diferenciação das zonas higiênicas na instalação, fluxos de pessoal e materiais controlados para reduzir riscos, acúmulo de água controlado dentro da instalação, fluxo de ar e controles da qualidade do ar das salas. Instalações e estruturas do local facilitam as condições sanitárias. Arredores da construção facilitam as condições sanitárias. O projeto interior das instalações promove condições sanitárias. Os materiais de construção e as instalações facilitam as condições sanitárias. Utilidades projetadas para prevenir a contaminação. Sistema de higienização adequados, projeto integrado com as instalações. Cada princípio pode ser dividido em vários requerimentos específicos. Os princípios de design higiênico para a infraestrutura recomendados pelo GMA são adequados para produtores que utilizam baixa umidade em seus produtos, como, por exemplo, áreas de panificação. Mas o AMI possui princípios de design higiênico para a indústria de carnes e produtos com alta umidade. Os princípios para ambos os segmentos estão disponíveis no site da Commercial Food Sanitation. Quando a planta precisa fazer a escolha de material para um projeto, há muitos aspectos a considerar. Aqui, uma lista de fatores a serem considerados para uma boa seleção do material: durabilidade, custo de instalação, tempo necessário para a instalação, impacto no cronograma de produção, facilidade de limpeza do material, métodos de higienização compatíveis, custos futuros de higienização e manutenção. Ao falar de infraestrutura, certamente devemos falar sobre a seleção de material e o design de paredes, tetos e pisos. Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de vários materiais, um por um. Concreto não selado. A superfície de paredes de concreto não selado é áspera, absorve água facilmente e acumula sujeira. Portanto, torna-se um potencial ponto de acúmulo de micro-organismos e insetos. Então, geralmente não são utilizadas para áreas higiênicas, mas apenas em corredores e pontos de passagem. Se for adicionado um revestimento adequado à superfície de concreto, ela pode se tornar lisa e fácil de limpar, se tornando possível seu uso em áreas higiênicas. Do ponto de vista funcional, paredes de concreto com revestimento não são materiais isolantes, portanto, só podem ser utilizados quando não for requerido isolamento. Painéis Extrutec. Os painéis Extrutec
são exemplos de materiais leves e fáceis de instalar. O custo do material é relativamente baixo. Entretanto, este tipo de estrutura tem baixa resistência a danos mecânicos, como batidas e colisões com empilhadeiras, por exemplo, e não podem sofrer furos e rasgos. Podem ser usados em áreas produtivas de áreas alimentícias. Placas de plástico reforçado com fibra. Esse é outro método de criar um ambiente higienizável, mas elas não têm propriedades de isolamento. Azulejos são fáceis de limpar e podem ser substituídos peça por peça se danificados. Entretanto, azulejos não possuem boas propriedades de isolamento e requerem o uso de rejunte durante a instalação, o que resulta em alto tempo de instalação e manutenções bastante frequentes. Painéis isotérmicos. A superfície dos painéis isotérmicos metálicos são lisas, fáceis de limpar e têm boas propriedades de isolamento. Porém, devido à estrutura sanduíche, facilmente são danificados por pancadas e também não podem ser furadas ou quebradas. As juntas das placas precisam ser seladas durante a instalação. Qualquer infiltração pode se tornar um grande problema. No geral, todos os tipos de materiais têm suas vantagens e desvantagens. Por isso, precisamos sempre fazer a escolha baseada no cenário específico de aplicação. Aqui estão mais alguns aspectos importantes para se destacar em relação ao design de paredes, pisos e tetos. As superfícies da parede e do meio-fio devem permitir uma drenagem livre, serem livres de reentrâncias, saliências ou recantos. Fendas, se houverem, devem permitir o acesso para limpeza e inspeção. Importante impedir o desnível entre painel, parede e teto. Quando selecionamos o material do piso, fatores como resistência à corrosão, resistência ao desgaste, resistência ao calor, tempo de construção e custo do material devem ser levados em conta. O material mais apropriado deve ser selecionado de acordo com a aplicação do local. Recomenda-se que a planta entre em contato com especialistas na fabricação de pisos especializados em indústrias alimentícias. A tabela mostra informações para a seleção correta do material do piso e você pode estudá-la ou consultá-la mais a fundo quando for selecionar um material. Como dissemos, o piso deve ser fácil de higienizar, impermeável e resistente ao desgaste. Durante a instalação do piso, é necessário estar atento ao teor de umidade do cimento. Se a umidade estiver muito alta, ocorrerá deformação da fundação do piso e a integridade do revestimento do piso será afetada. Além disso, o piso deve ter uma inclinação correta, geralmente de 1 grau, o que significa uma diferença de 1 centímetro para cada 1 metro de piso para que a água possa escoar e ser drenada corretamente. Quando falamos do sistema de drenagem, além do caimento correto do piso, deverá ser planejada uma quantidade suficiente de ralos em conformidade com os requerimentos do design higiênico. Você pode ver dois tipos de ralo nas imagens. Um ralo comum, circular, e o outro, um ralo linear. De acordo com a necessidade de cada planta, você poderá escolher um dos dois tipos. O design higiênico para a drenagem do piso inclui a utilização de material não corrosivo e com superfície lisa e fácil de limpar. Cestos com peneiras devem ser instalados para evitar a entrada de materiais que possam bloquear o sistema de esgoto. Um sistema de drenagem eficiente é projetado com um bom sistema de vedação e com sifão adequado para evitar retorno de substâncias e odores. Para conseguir uma boa drenagem, uma quantidade suficiente de ralos deve ser providenciada, e o piso deve ter o caimento correto em direção ao ralo com no mínimo 1 grau. As bases do ralo devem ser devidamente reforçadas para garantir a resistência e a integridade. No mais, as linhas de outros efluentes não devem se ligar ou passar por áreas de produção de alimentos. E, de preferência, recomenda-se ter diferentes sistemas de drenagem para diferentes zonas de higiene. Acreditamos que os exemplos citados podem te ajudar a fazer boas escolhas. Mas uma vez que as estruturas já estão instaladas, a manutenção é fundamental. O investimento em infraestrutura para fábricas de alimentos demanda bastante capital. A manutenção dessa estrutura irá determinar a taxa de retorno do seu investimento. O risco ao produto também pode ser reduzido com uma boa manutenção. A planta deverá estabelecer um time multidisciplinar para gerenciar o assunto, com a participação dos gerentes de cada área envolvida.
Então, o time poderá encontrar oportunidades através de inspeções e auditorias, determinar um orçamento dedicado para a manutenção da infraestrutura e otimizar tais recursos, melhorando assim a eficiência da operação da planta. Vamos ao resumo deste vídeo. A fábrica precisa formar um time multidisciplinar para coordenar o design higiênico das estruturas e instalações. Então, de acordo com o risco de cada produto e selecionando corretamente os princípios do design higiênico para a infraestrutura, o time poderá fazer as escolhas corretas para cada aplicação. O capital de investimento para a infraestrutura é alto, portanto, a manutenção diária deve ser crítica para garantir o retorno do investimento e reduzir o risco ao produto, facilitando também as operações no dia a dia. Obrigado por assistir este vídeo até o final. Esperamos que você tenha gostado e possa aplicar essas informações no seu dia a dia ao fazer boas escolhas de design higiênico. Para maiores informações, entre em contato conosco.